Você sabia que o A é na verdade um boi? Ou que K começou como uma mão? As letras que usamos para nos explicar ao mundo também têm suas próprias histórias para contar. Contos tão antigos quanto as pirâmides do Egito, as tragédias da Grécia e as legiões de Roma. Neste vídeo vamos explorar as origens do nosso alfabeto. Quem foi o primeiro a ver um C? Escrever I ou ter um P? E o que diabos é um Inu? Vamos responder a todas essas perguntas e muito mais em outro Hogwarts. Este é o alfabeto. Você provavelmente sabia disso. Mais especificamente, é o nosso alfabeto. Nem todos os alfabetos se parecem com isso. Na verdade, nosso alfabeto recebe o nome do alfabeto de outros. Talvez você também tenha ouvido isso, ser chamado de alfabeto romano ou latino. E isso porque a maioria dessas misturas de linhas curvas e retas foram estabelecidas nas configurações que agora as conhecemos pelos estudiosos de Roma. No entanto, por trás de cada uma dessas formas, simples, há uma história que remonta ao passado. Em alguns casos, 6.000 anos para os egípcios. A letra A, por exemplo, começou como uma vaca egípcia, ou pelo menos este hieróglifo egípcio de um boi. Você pode não pensar nas letras do alfabeto como imagens de nada, mas em alguns casos é exatamente isso que elas não são. Os egípcios construíram suas frases usando esses pictogramas, que chamamos de hieróglifos, cada um representando uma palavra. Mas um fato menos conhecido é que os hieróglifos, às vezes, eram usados informalmente, apenas para representar sons individuais. Você poderia então usá-los em combinação para representar palavras. Para os trabalhadores estrangeiros no Egito, por exemplo, era mais fácil construir a palavra que você queria escrever usando esses sons do que lembrar qual dos cerca de 1000 hieróglifos representava esse conceito específico. Digamos que você não consiga se lembrar do hieróglifo do tempo, que por algum motivo era essa imagem de, não sei, um botão? Bem, você poderia aproximar o som usando o hieróglifo para o som /t/mais, os hieróglifos para /a/ e para /m/. Exceto, é claro, que você não poderia, porque isso soletraria a palavra inglesa moderna para tempo e não o ajudaria a se comunicar com ninguém no antigo norte da África. Mas você entendeu o sistema que estou tentando explicar aqui. De qualquer forma, alguns desses estrangeiros que mencionei, um grupo chamado cananeus, e eles vieram do Oriente Médio. Agora eles gostaram tanto desse sistema de soletrar palavras que o quiseram para sua própria língua semítica. E eles cooptaram alguns dos hieróglifos egípcios para o trabalho. Então eles escolheram esta imagem de um boi para representar o primeiro som no início de sua palavra para boi, que era Aleph. E eles nomearam a letra assim também, eles a chamaram de Aleph. Em seguida, eles pegaram esse hieróglifo egípcio, que se supõe ser uma representação de uma espécie de cabana, e o usaram como o primeiro som de sua palavra para casa. Agora, essas duas imagens se tornaram as primeiras de 27, representando todos os seus sons consonantais. Você pode ver onde isso foi dar? A civilização fenícia foi a próxima a se apossar dessas letras. Eles as ajustaram um pouco, depois os entregaram aos gregos, que mudaram seus nomes para alfa e beta para melhor se adequar à sua própria maneira de falar. E é daí que vem o alfabeto. Os gregos as deram aos etruscos, que viviam na Itália moderna. Eles se intrometeram um pouco mais com a forma e as chamaram de A e B para refletir seus sons. Então eles as entregaram aos romanos. Os romanos as arrumaram um pouco e voilá. E elas realmente não, mudaram desde então. A e B não são os únicos membros do nosso alfabeto moderno, que podem ser rastreados até os hieróglifos egípcios. O C começou como um bastão de arremesso egípcio. Ele passou de um lado para o outro e se dobrou e se transformou no que temos hoje. Acredite-se ou não que o E tenha se originado com esse sujeito egípcio agitando as mãos. Ele parece estar gritando, "Hey!" E isso é exatamente o som que ele representava para os cananeus e também para os fenícios. Então os gregos o pegaram. Ele parecia um pouco diferente para começar, e eles também queriam que ele fizesse um trabalho diferente, representar o som slash e slash. Então eles retiraram o slash h slash no início e nomearam a letra nua E,
epsilon, que significa no E, porque foi despojado de seu H. Acredita-se que o K tenha começado como um hieróglifo de uma mão cujos dedos se simplificaram e se espalharam. E o M era um pouco de água ondulada. Quer dizer que ainda é, não é? Acredita-se que o N começou como uma cobra que perdeu a cabeça, mas de alguma forma manteve sua torção. O U começou a vida como um olho egípcio, acredite ou não. Olho como em espião, não como na letra I, mas sobre isso depois. E finalmente o R, que talvez tenha visto a maior transformação. Você consegue adivinhar como começou a vida? Bem, se você disse uma cabeça, em primeiro lugar, eu adoraria saber o que está acontecendo na sua. E segundo, você está certo. Se você olhar como ela mudou entre as civilizações pelas quais passou, você pode ver que cada ajuste particular parece razoável até terminarmos com algo totalmente diferente do que começamos. Então essas são as que as pessoas inteligentes que sabem sobre esse tipo de coisa acreditam que vieram dos egípcios. Mas muitas outras de nossas letras podem ser rastreadas até aquele alfabeto desenvolvido para a língua semítica primitiva dos cananeus. Pensa-se que o L, por exemplo, tenha começado como este símbolo que se parece um pouco com um anzol de pesca. Na verdade, é para ser algo chamado aguilhão, que é usado para encorajar o gado não tão gentilmente a se mexer. Era um aguilhão de gado primitivo. De qualquer forma, ao passar pelas mãos dos fenícios, gregos, etruscos e romanos, ela girou e se endireitou. Então, em qual letra você acha que esse símbolo de 4.000 anos se transformou? Se você disse W, você está absolutamente errado. Na verdade, acredita-se que provavelmente seja onde o S começou. O D também é suspeito de ter vindo do alfabeto semítico antigo, embora haja alguma controvérsia sobre qual letra é o pai do D. Ou começou como uma porta, aparentemente essa é uma foto de uma porta, ou como um peixe. De qualquer forma, mudou radicalmente ao longo do tempo. Na verdade, assumiu duas formas para os gregos. Uma foi passada para os etruscos e se tornou nossa letra D, e a outra se tornou delta quando os gregos estabeleceram seu próprio alfabeto. Acredita-se que o Q também tenha vindo do alfabeto semítico antigo. Começou parecendo, não sei, um O num pula-pula? E, na verdade, não mudou muito ao longo de alguns milhares de anos. O que é surpreendente sobre o Q, porém, é que ele sobreviveu. Quero dizer, ele não faz nada que um C ou um K também não pudessem fazer. Uma das suspeitas sobre o porquê disso é que, para os fenícios, o Q fez um som ligeiramente diferente, de K e C, diferente o suficiente para a letra sobreviver, mas não diferente o suficiente para convencer os etruscos e romanos de que eles também precisavam desse som. Em vez disso, eles o implantaram para usos específicos. Assim, para os romanos, um C vinha antes de um som slash a slash. O K ia antes de slash, 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 slash e o Q ia antes de, como tende a acontecer para nós agora, um U. Agora, o U tem sua própria história fascinante para contar. Acredita-se que o U tenha começado a vida como esse caractere fenício, que também é o ancestral do IT e do V e do W. E, o mais surpreendente de tudo, o F. Isso mesmo, os gregos pegaram as duas pontas desse antigo garfo de churrasco e as dobraram. É fácil ver como o caractere fenício deu origem ao I porque quase não mudou. Está bem no final do nosso alfabeto porque foi uma adição tardia para os romanos que deliberadamente o importaram do alfabeto grego, apenas para poder soletrar palavras gregas. É por isso que em alguns idiomas é chamado de I grego, em francês é Y, e porque em outros, como o alemão, é chamado pelo nome grego, Y. Os romanos, na verdade, estavam apenas repetindo um processo com o I que já havia acontecido antes naturalmente, pois a letra U deles também descendia do Y dos gregos. E também o V. Por quê? Porque para os romanos U e V eram o mesmo. Eles não tinham um som de slash V slash. Quaisquer palavras latinas clássicas que parecem ter um slash V slash, na verdade, tinham um som slash W slash. Portanto, desta forma, não é veritas, como podemos pensar que é veritas. O V ficou marcado com o som que tem agora em inglês,
depois que os normandos invadiram a Inglaterra. Eles o atribuíram para distinguir entre os dois sons do F do inglês antigo, que são representados exatamente nessas palavras aqui. Portanto, essas são as antigas palavras inglesas para lobo e lobos, e são pronunciadas wolf e vulvas. Temos o F produzindo um som, muito diferente na segunda vez. E você pode ver que é por isso que dizemos wolf e wolves. É também a explicação de por que dizemos half e halves, por exemplo. A última letra originada daquele garfo de churrasco fenício é o da W. Como? Bem, a pista está no nome. O W começou a vida como apenas um U duplo, dois U's um ao lado do outro. Embora muitas vezes parecessem V's, porque, como eu disse, para os romanos, U e V eram a mesma coisa. Na verdade, foram as línguas germânicas que começaram a usar dois U's para fazer o som /W/, substituindo sua letra rúnica win, que eu absolutamente amo. Mas você tem que ver, parece muito com um P. Em inglês, chamamos essa nova letra de U duplo, mas em outros idiomas é chamada de V duplo, como em francês, onde é double V, embora eles quase não o usem. Os franceses usam apenas combinações de outras vogais para fazer esse som, o I. Agora, tendo superado a feia ambiguidade de U e V em latim, vamos ver mais alguns problemas com duplos romanos. Assim, para os romanos, as letras I e J também eram a mesma letra. Acredita-se que ambas remontam a esse caractere um tanto mais complicado, que provavelmente produzia o som de slash e slash na fala semítica. A forma em si pode ter começado como um pictograma de uma mão e um antebraço, na verdade. De qualquer forma, foi simplificado significativamente à medida que se movia pelas civilizações. Para os romanos, servia a dois propósitos, como uma consoante fazendo aquele som slash e como uma vogal, como faz para nós. Então vamos ver como os romanos soletravam Julius, como Júlio César. Isso era pronunciado Iulius com o I no início, desempenha um papel muito diferente daquele I do meio, como você pode ver aqui. Iulius. O J surgiu mais tarde, quando os escribas quiseram diferenciar entre esses dois usos. Eventualmente, a versão alongada tornou-se padrão para representar a consoante. Aquele som /i/ dos romanos, na verdade, acabou se desenvolvendo em várias direções diferentes. Na Espanha, transformou-se num som /h/ como em jamon, e na França, tornou-se actualmente um som /j/, como o usamos agora, embora ao longo dos séculos tenha suavizado para um som C em francês, como em joli ou jambo. Eu não sei porque em inglês temos ham para dizer presunto hoje. De qualquer forma, cobrimos a maior parte do alfabeto agora, mas há alguns retardatários, então vamos abordá-los. Primeiro, o G. Então, quando os romanos se apossaram do C, ele foi usado tanto para o som /c/ quanto para o som /g/, mas essa era claramente uma ambiguidade demais para os romanos. Colocaram esta pequena marca inferior para mostrar quando era para representar o som /g/. O H começou como esta, letra fenícia chamada het, que na verdade significa cerca, e é exatamente assim que parece, não é? Os romanos finalmente derrubaram suas barras transversais superior e inferior, tornando-o um obstáculo muito menos formidável, mas nos dando nossa letra H como a conhecemos agora. Os fenícios foram os primeiros a ter um P. Por assim dizer, começou como uma linha vagamente flexível que ganhou confiança com o tempo. O T, na verdade, quase não mudou. Ao longo de 4.000 anos, sua barra transversal apenas migrou para cima. O X começou como um homem fenício descolado, nas terras que hoje constituem a Grécia. Sua forma na parte leste passou a ser Xi, no alfabeto grego como o conhecemos. E a forma ocidental chegou aos romanos por meio dos etruscos e acabou em nosso alfabeto. Pronúncia certa é Zed, ou deveria ser Z. Eu vou responder isso em um segundo. A letra provavelmente começou como um caractere fenício que se parece com um I maiúsculo, mas se pode ver como a conveniência, ou talvez apenas a preguiça, a transformou num único traço. Os romanos realmente não precisavam de Z
para suas próprias palavras, mas eles aguardaram para poder escrever palavras gregas. Quanto à pergunta sobre o nome, da letra em inglês ZZ, bem, ambos são bons. Para os romanos e gregos, a letra era chamada de zeta, e quando os normandos invadiram a Inglaterra, trouxeram 2 nomes para essa letra com eles. Ambos sobreviveram, um de cada lado do Atlântico, ele sendo Z e o outro sendo Z. E aí está, um A a Z de origens alfabéticas. Agora, eu só falei sobre as letras maiúsculas, você deve ter notado, mas as letras minúsculas também têm suas próprias histórias para contar. Quero dizer, basicamente é apenas o caso das letras maiúsculas serem escritas e depois virarem todas curvas e tal.